E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para gravar um vídeo para vocês sobre, olha aí, ó, Good News. Nós vamos falar de boas notícias sobre o coronavírus. É só coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, mas tem coisa boa aí e você vai ver aqui agora. Vou passar para vocês aí. Então fica de olho aqui porque é rapidinho e a gente chega lá. Bom, seguinte, a gente está todo mundo aí envolvido no combate, né, a crise, né, que vem trazendo a questão do corona, muita preocupação, mas um pouquinho de notícias boas. Vamos lá? Bom, separei aqui para vocês alguns gráficos que traz para nós as notícias que a gente quer ouvir. Então vamos lá. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link, né, do site que acompanha diariamente e atualiza tudo sobre a questão do corona e vocês podem ver mais informações lá. Mas eu vou trabalhar com informações agora dos números de casos de pessoas que estão infectadas. Então não inclui quem já foi curado, quem não consta mais, né, o vírus, que o corpo já criou anticorpos, já passou pelo período, né, de incubação e já está livre. E também não inclui, infelizmente, as pessoas que nos deixaram, os mortos aí afetados pelo coronavírus, tá bom? Então, no caso do mundo, a gente chega aí, tem hoje 23 de março, né, 260 mil pessoas. E eu quero que vocês analisem a curva, né, essa curva de crescimento que a gente vê aqui, né, esse momento aqui, olha lá, ó, casos que vem subindo. Então, todos os dias, casos, e o número de casos de um dia para o outro é muito grande, então vai aumentando bastante. Então o mundo vem ainda numa curva de crescimento que a gente tem, né, bastante acentuado. A informação legal vem aonde, Renato? Onde que tá as boas notícias nisso aí? Tá quando a gente vai fragmentar esse gráfico nos países que são referência. Então veja bem aqui, Itália. A Itália, apesar de estar aí sofrendo bastante, o que a gente observa aqui, ó? Uma curva que não é tão inclinada igual no casos mundiais, certo? O grande problema da Itália, a gente tem visto, é que o sistema de saúde saturou rápido demais e a população um pouco mais idosa levou a esse quadro, tá? O que a gente espera da Itália daqui para frente agora? Que ela venha tornar isso aqui mais linear, olha, que vai diminuir a inclinação e daqui a um tempo começa a diminuir os casos, tá bom? O que mais que a gente pode falar aqui, Renato? De outros países, os que estão aí, gente, principais, né? Então vamos lá. Espanha. A Espanha, ela traz um pouquinho mais de preocupação, porque veja que ela tem uma acentuação maior gráfica aqui, ó, de número de casos do que a Itália. Então, os especialistas estão falando que a Espanha tende a ser o próximo problema grave que está tendo na Europa, viu, gente? Então, grave a situação da Espanha. Progredindo aqui nos nossos países, o que a gente vê agora? Estados Unidos. Se as curvas de Espanha e da Itália estavam ruins, olha só a curva Estados Unidos, olha a inclinação dela. Então, uma inclinação monstruosa, por isso que a Organização Mundial de Saúde falou que os Estados Unidos vem a ser o próximo epicentro da doença, ou seja, o que significa isso? Onde vai acontecer maior número de casos, maiores problemas, em tudo, tanto que os Estados Unidos está trabalhando forte em relação a isso, tá? Renato, mas não era good news? Não eram boas notícias? Sim, ainda serão boas notícias. Estamos apresentando um cenário ruim para falar de como que está ficando bom, certo, pessoal? Brasil, olha aí, ai, professor, Brasil, tá aqui. Olha só a nossa situação, né? Vinha tímida aqui, né? Pessoal com um pouquinho de esperança. Ah, isso aqui não vai chegar, é só uma gripezinha e tal. E agora lá, o que a gente tem? Olha, né? Curva acentuada. Então a gente vê números de casos subindo bastante. Claro que está longe de ser o que a gente tem na Europa, né? E nos Estados Unidos, mas é o padrão de comportamento. Então que isso aqui tende a subir, ó, felizmente, né? Tende a subir bastante. Nossa, professor, cadê as boas notícias? Pessoal, boas notícias vão vir aqui, olha só. Quando a gente pega a Coreia, o que a Coreia teve? Um número de casos subindo aqui, certo? Já trouxe um desespero, né? Veja que aqui a gente chegou a quase
7.500 pessoas, né? Chegou a 7.500 casos. Só que o que acontece? As ações do governo aqui, ó, fizeram com que essa curva fosse achatando até montar esse pico, que é justamente aquilo que eu expliquei no meu vídeo anterior. Se você quiser assistir, tá aí no canal à disposição. Então a gente tem esse pico aqui, ó, certo? E aí depois, então a gente começa a ter os resultados. Olha o número de casos como vem caindo lá diariamente, né? Ou seja, tô puxando essa curva para baixo, não deixando a saturação do sistema de saúde e também evitando com que pessoas, né, venham ter novos casos. Eu falo assim, um grande número de pessoas, né, cada vez maior. Então ele está diminuindo, está ficando mais esperançoso. E para a gente ter mais boas notícias, como está o caso da China. Olha aí, pessoal, a China veio, né, o epicentro, subindo, nessa época que todo mundo já estava alarmando no mundo, e aí de repente, ó, bum, explodiu os casos, certo? Essa explosão de casos que teve aqui, que o mundo, né, entrou em desespero, e aí que nesse momento a gente já tinha outros países começando a ter casos, mas o governo com ações diretas mesmo, rápidas, com bastante energia, claro, e dinheiro, né, investiu bastante e fez com que pudesse ter isolamento. E aí o que a gente teve aqui também? Olha lá, ó, uma certa linha, olha só, de tendência aqui que não rompeu mais, ó, certos casos. Isso aqui vem pelas ações de isolamento, quarentena, tudo que a gente tem passado aqui no Brasil. E depois o que aconteceu? Ó, como as ações foram eficientes, o número de casos cada vez menor, o número de mortes cada vez menor, e isso realmente é muito bom. Ou seja, pessoal, a gente está com esperança sim de que a gente possa não sofrer tanto quanto lá de fora. Mas e aí, como é que tá as ações aí na sua cidade? Tá dando certo? Não tá dando certo? Né? Deixa aí no comentário aqui no YouTube pra gente saber como que tá aí na sua cidade, o que tá acontecendo aí, né? Bom, continuando aqui, pessoal, esse gráfico que eu já trabalhei na aula anterior, tá aí no vídeo no YouTube. O que a gente pode hoje colocar aqui, né? Vamos tentar colocar esses países nos seus devidos lugares e saber o que a gente está esperando. Casos mundiais está aí, estamos subindo, né? Subindo bastante, números de infectados subindo, como a gente viu. A gente vem logo em seguida os países aí, a gente tem a Itália, né? Estados Unidos, né? Espanha e o Brasil. Infelizmente nós estamos aqui nesse lado do gráfico ainda. Não sabemos se vamos conseguir passar para esse lado de cá, igual já aconteceu com Coreia, ó, já começou a reverter, e a China. Então, pessoal, é importante a gente estar consciente, falando disso com as pessoas, para que a gente saia desse, né, ao invés de participar desse crescimento, que a gente venha para cá, ó, né, para esse lado aqui, onde a gente consiga fazer esse topo aqui bem mais controlado, certo? Isso é muito importante. Aí tem gente que fala na internet, porque a China, porque tal, e já está organizado e tem uns planos sobre isso. Mas a gente pode explicar isso por um efeito cronológico, por causa do mapa aqui. Olha só, a gente tem aqui no mapa o centro, né, de distribuição da doença, né? Deixa eu mudar aqui, né? China, tá aqui. O que aconteceu então agora? A gente teve então a passagem para outros países. Então a gente teve aqui, ó, China, e aqui a gente tem a Coreia do Sul. Então tá pertinho ali. Eles estão lidando com essa pandemia há mais tempo. Então os resultados já começaram a vir lá. Depois que a gente começa a ter casos, olha só, aparecendo aqui, né, na Espanha, aparecendo aqui na Itália, Estados Unidos e aqui no Brasil, certo? Então tem um tempo, né? Então o que a gente está vivendo hoje é o que eles já viveram há algum tempo atrás. A pergunta é, teremos a eficiência? Acredito que sim, pessoal. Estou otimista que aqui no nosso país e também em alguns outros países a gente já consegue puxar essa curva. Por isso é importante, mantenha-se concentrado, nas medidas do Ministério da Saúde. Gente, evita a exposição, toma cuidado, né? Eu quero muito que a gente possa vencer isso juntos, né, sempre. Então, pessoal, muito obrigado. Se puder, se inscreva no canal, né? Quero falar um pouquinho mais sobre algumas questões de corona na frente. E muito obrigado. A gente se vê. Até mais.